Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Hoje, num dia muito especial, a gente está no mês de abril, é um mês de conscientização do autismo e a gente não pode deixar de trazer esse assunto aqui no nosso podcast. Embora autismo já foi pauta da gente muitas vezes, mas ainda é um assunto interminável. Primeiro, porque não existem ainda pesquisas conclusivas para definirem qual é a origem desse transtorno e os tratamentos, por ser um espectro, ter tantas variedades, é complexo. Por isso, os assuntos são infindáveis e a gente hoje se debruça, mas dessa vez não com um psicólogo, que a gente já conversou muito aqui sobre esse assunto, com essa formação. Hoje, eu estou com um professor universitário que é formado em Educação Física, tem mestrado e doutorado em Ciências e está com a gente hoje aqui. Jomilton Praxedes. Acertei o sobrenome? Acertou, sim, senhor. Eu fiquei com medo de errar o sobrenome. Jomilton, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje. É um assunto muito pertinente, tem tudo a ver com a sua inclinação de estudos. Você, mesmo sendo professor universitário, tendo todo o trabalho, é muito bom ter você aqui, ter aberto um espaço na sua agenda para a gente conseguir falar sobre isso aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. É muito importante a gente falar sobre o papel da educação física no contexto do trabalho com pessoas do transtorno do espectro autista, né? É uma questão que a gente vai discutir aqui e às vezes a educação física ela é vista como um tratamento com poucos resultados. Na verdade, a educação física ela tem aí um papel importante nesse processo de desenvolvimento dessa população. A educação física é um tópico, é uma parte da terapia, não um tópico, mas é uma parte da terapia que, para muitos pais, é visto como algo secundário. Só se a criança não consegue manter a postura, ela não consegue pegar as coisas, aí fala assim, vamos colocar na psicomotricidade, vamos fazer uma atividade para fortalecer a parte muscular. Porém, os ganhos que a educação física traz, que a atividade física traz para uma criança com transtorno do espectro autista, vai além dessa questão motora, não é? Sim, sim. Sim. Primeiro, dizer que a psicomotricidade ela tem um papel diferente da educação física. Uhum. Né? São duas áreas de conhecimento distintas. Sim. Tá? Mas que as duas têm aí como... Trabalha com o corpo. A visão trabalha com o corpo, trabalha com o movimento. Mas é muito comum ver os pais e até profissionais de saúde orientando só para psicomotricidade ou para terapia ocupacional. Para a educação física, sendo bem sincero, eu ainda não vi uma indicação médica. O máximo que eu vi foi musicoterapia. Uhum. Agora, para a prática de atividade física em educação física mesmo, é muito difícil ter esse encaminhamento. Por quê? Hoje a gente tem a musicoterapia, tem a terapia ocupacional, tem a psicomotricidade, a própria educação física como terapias auxiliares nesse processo. Sim. Né? Mas cada uma traz consigo características específicas. Uhum. Cada uma delas pode proporcionar um nível de desenvolvimento diferente para esse aluno. Então, a educação física ela tem suas particularidades. E como a gente vai estar vendo aqui, nesse processo de desenvolvimento, nós não vamos pensar só do ponto de vista motor. Uhum. Você não coloca essa criança, esse adulto, esse adolescente para praticar exercício só do ponto de vista de aprender uma habilidade, de chutar uma bola, ou arremessar uma bola, ou de correr, mas de se movimentar, se posicionar no espaço. Isso que é importante, é o que nós fazemos hoje. Tá aí. Todo mundo aqui está se posicionando de uma certa forma no espaço. Certo. Então a gente precisa entender como o corpo pode se posicionar e de que forma a gente pode aproveitar isso. Perfeito. Eu trouxe essa questão aqui para a nossa mesa porque a gente fala muito sobre vários tipos de terapias. E aí eu provoquei o senhor justamente para falar isso, das diferenças dessa. Por mais que TO, psicomotricidade, educação física e tantas outras que podem existir, que mexem com o corpo, elas não são iguais. Cada um tem seu propósito. E quando a gente se depara com uma criança, um adolescente autista fazendo, por exemplo, uma luta,
Pode parecer que é só para controlar a agressividade na questão da psicologia, mas tem uma gama de vantagens em cima daquele aprendizado. O João Milton, ele trabalha com pessoas autistas, adultos. Isso é raríssimo. Eu acho que você é a primeira pessoa que vem aqui, pelo menos comigo, que trabalha com adultos autistas. Nós temos aí um projeto, tanto na UF, em Niterói, quanto na UERJ, do Maracanã, onde nós temos aí o projeto de exercício físico para adultos autistas. Então, nós temos aí na UERJ, por exemplo, temos o TE em Movimento, que é o nome do nosso projeto. Tem no Instagram, né? Tem no Instagram, sim. TE em Movimento. Isso. É o perfil para você poder seguir. E a ideia é que possamos inserir esse público num contexto de exercício físico regular. Atendemos aí 2 vezes na semana, para fazer com que eles possam praticar exercício do melhor modo possível. Visto que em ambientes tradicionais, nós não temos aí um aparato satisfatório para essa prática. Como a gente vai estar vendo, não é só praticar exercício físico, ele precisa chegar até esse ambiente e ter um ambiente propício para a sua prática. Que não é igual para uma pessoa que não tenha o transtorno do espectro autista. Exatamente. O que muda de cara, assim, para que as pessoas de casa percebam? Olha, esse é um ambiente realmente inclusivo. Não inclusivo do bonitinho que todo mundo fala, mas que realmente é um espaço para eles. A primeira coisa é entender o seu aluno. Eu preciso entender as características do meu aluno. As questões sensoriais, e sensibilidades, a luminosidade é adequada para o meu aluno autista? Será que o som, o ambiente, ele está propício a isso? Então, eu preciso pensar em todas essas questões para montar um ambiente mais adequado. Certo. Tá certo? Por exemplo, se você, numa academia tradicional de musculação, nós temos aí um lugar com muitos ruídos. Bastante. A iluminação não é favorável, então tudo isso pode incomodar. Até mesmo do ponto de vista da assistência. São pessoas que precisam um pouco mais de atenção durante a prática. Não são todos, mas uma parcela considerável precisa de uma atenção. Mas até aquele que não tem o transtorno, aí eu vou abrir um parênteses para as academias, o senhor é professor de educação física, o senhor domina muito isso, é muito comum, na maioria das academias, o professor estar presente na sala de musculação. Porém, nem todos conseguem dar atenção para todos os alunos para que verifique se todos estão fazendo corretamente aquela atividade. E fazendo errado pode causar uma lesão. Sim. Para uma pessoa com transtorno do espectro autista, essa atenção precisa ser constante, porque ele pode realmente, além de se lesionar, ele pode se prejudicar e prejudicar outras pessoas ali em volta justamente pelos estímulos, por uma desregulação emocional ou sensorial. Sim. Nesse momento, a gente tem que pensar num contexto como um todo. Então, se esse indivíduo pratica atividade ali, eu preciso conhecer essas características. Então, do ponto de vista motor, quanto ele tem de autonomia para ficar naquele ambiente? Essa é uma questão. Sim. Não tem tanta autonomia, então preciso de uma atenção maior. E aí eu tenho que pensar, será que o meu ambiente, ele dá o suporte para ter essa atenção para esse aluno? Então, é um professor para 20, 30 alunos, eu preciso de atenção um pouco maior para esse aluno. Será que eu tenho? As questões sensoriais. Então, por exemplo, no nosso projeto, uma das coisas que nós perguntamos é como ele desregula. Por exemplo, se eu tenho um indivíduo que desregula com determinado ruído, eu tenho que eliminar esse ruído do meu ambiente. Certo. E aí, se for um ambiente que tem vários participantes com TEA, vocês precisam ter todo um cuidado, porque isso aqui pode desregular o aluno A, mas não o B. Para o B é outro som, então eu preciso criar um equilíbrio sobre tudo isso. Para atender todos esses alunos, exatamente. Isso é um desafio? Mas a gente precisa criar um mecanismo para que todos possam praticar o exercício de uma forma confortável, desfrutando da prática do exercício. Sim. Tem que estar preocupado com outras questões, principalmente do ponto de vista sensoriais. Tá? Conseguimos aí neutralizar todas essas questões? É difícil, tá? Porque pode acontecer uma coisa ou outra. Até porque cada um é um, né?
Exatamente. Cada um possui uma característica, né? Mesmo falando do mesmo nível de suporte, todos eles possuem características diferentes. É impressionante isso, porque tem nível de suporte 1, 2 e 3, e se nós tivermos 4 pessoas com nível de suporte 2, são 4 pessoas que vão manifestar o espectro do autismo de forma diferente. De forma diferente. Com sentidos, com sensações, com estímulos, com gatilhos totalmente independentes um do outro. Por isso que o importante não é rotular pelo nível de suporte, é entender as características desse aluno. Uhum. Porque aí eu não preciso lançar mão do nível de suporte, conheço as características deles. É como também se o nível de suporte pudesse definir quem é a pessoa e não define. Não define. Então, porque eu tenho um indivíduo nível 1 de suporte, não. Então, esse indivíduo é mais fácil de trabalhar do que o nível 2 ou nível 3, não. Isso não é uma relação direta. Então, eu preciso saber como eu posso trabalhar com cada aluno. Então, é interessante eu ter uma anamnese onde eu possa conhecer todas as potencialidades desse indivíduo, onde eu possa entender o comportamento dele, sozinho, em grupo, em diferentes ambientes, para que a gente possa criar um programa de treinamento que seja eficiente. Uma das coisas que me chamam a atenção é no trabalho com crianças, adolescentes e aí, no seu caso, adultos autistas, o autismo ele vem com uma grande característica em níveis diferenciados para cada pessoa, mas atinge diretamente a comunicação e a interação social. Uhum. É muito comum. Pode acontecer de um ter bem menos do que o outro? Pode. Mas é comum ter esse ruído na relação interpessoal. E aí, no esporte, é muito difícil você trabalhar de forma 100% independente, sozinho, isolado. Ah, mas tem a natação, que o camarada está nadando sozinho, ninguém está com ele. Ok, mas para ele chegar e nadar ali, alguém precisou gerar uma comunicação com ele. Uhum. Se for corrida, ele também vai correr sozinho, mas antes ele precisou ser treinado por uma outra pessoa. Então, a educação física, ela consegue ultrapassar grandes muralhas que o próprio autismo em si, ele já constrói, que é essa parceria, essa relação com o time, com a equipe, com o professor, ou com as pessoas em volta assistindo ao jogo. Eu acho que quando tem uma competição e eles estão ali participando, deve ser extremamente delicado por conta dos ruídos que podem acontecer pela família, pelos amigos ou simplesmente pela torcida. E a gente acaba se deparando com muitas variáveis, né? Sim. Então, vamos por partes, né? Então, primeiro a gente tem aí essa diversidade do ponto de vista do nível de suporte, então, onde você promove um programa de treinamento específico para cada indivíduo, tá ok? Então, por meio da prática, né, independentemente de ser um esporte coletivo ou um esporte individual, a gente tem um elemento dentro da educação física que é essa comunicação. Que, assim, por meio da prática, eu não preciso do indivíduo verbal. Ele consegue se comunicar com outras pessoas justamente por conta da atividade. Sim. É uma forma de interagir. E aí E os estudos mostram que a melhora da comunicação, da interação, não é só com esportes coletivos, diferentemente do que a gente pensa, né? Então, se esse indivíduo participa de esportes coletivos... Como futebol, logo, por exemplo. Então ele tem uma interação com outras pessoas, então melhora a comunicação e a interação. Mas em esportes individuais também, tá? Melhora essa questão da interação, da comunicação. Porque o que a gente percebe, né, assim, na prática, também pelos estudos, que o exercício físico faz com que você melhore questões que não estão relacionadas só ao aspecto motor, mas também os aspectos cognitivos e afetivos. Sim. A ideia é que esse indivíduo, ele encontre suas potencialidades. Quando você pratica um exercício, você pratica bem, consegue executar, vencer algumas barreiras, isso melhora a sua autoestima. Sem dúvida. Esse indivíduo acaba estando um pouco mais confiante. Então, isso faz com que ele consiga se apresentar de outra forma para a sociedade. Sim. Então, é o momento onde ele sai do seu espaço e fala, não, eu posso dar um passo à frente. Ele começa, ele sabe que tem alternativas. Até porque até ter essa autoconfiança, ele
antes de praticar atividade física, ele vem muito com aquele rótulo que as pessoas colocam. Ah, ele é o autista. Ah, não, ele não se comunica muito bem. Ah, ele sempre é deixado muito de lado. E aí a sensação e a leitura que ele faz dele mesmo é sempre que ele é inferior, até que ele consegue se descobrir na atividade física. Sim, em alguns casos é por conta dele entender que por meio da atividade ele tem algumas potencialidades, Sim. né? Em outros momentos, você vê que é um indivíduo que às vezes não consegue se compreender, né? Às vezes teve o diagnóstico tardio, então ele passou por várias coisas, ele não conseguia compreender por que determinados comportamentos aconteciam. E por meio da atividade, ele consegue entender um pouco melhor como eles pode se comportar. Teve algum Porque caso? o dia a dia, a gente fala sempre de tomada de decisão, né? E você precisa tomar uma decisão, né? Se eu cheguei até aqui, eu tive que organizar meu dia para estar aqui. Você também para trabalhar. Toda a equipe se organizou para tomou uma decisão. E a atividade faz isso. Você toma a decisão durante aquela atividade. Isso faz com que você crie isso internamente e leve para a vida. É o que eu costumo dizer para os meus alunos, né? Você não treina o aluno para a sua próxima aula, você treina para a vida. Então, o que ele adquire na sua aula, ele leva para a sua vida. Então, autonomia, né, confiança. Então, é um indivíduo que vai levar isso para as outras atividades do dia a dia. Um ponto importante é essa autonomia que vai sendo gerada, seja criança, adolescente. Eu trabalho com crianças e adolescentes autistas e o professor trabalha com adultos. E a gente estava conversando antes de iniciar o nosso programa que é o público que, infelizmente, fica mais perdido na sociedade por falta de profissionais direcionados, preparados para poder atender. É como se o autismo acabasse, você até me falou a idade, 14 anos. 14 anos. 14 anos, acabou. Fez 15 anos, não, agora é a vida que segue. Não, o transtorno continua, a pessoa continua precisando, dependendo do suporte necessário, não estou nem nivelando 1, 2 ou 3, dependendo do suporte, ele vai precisar continuar com terapias. A gente sabe que uma pessoa autista, ela vai precisar de terapia ao longo da vida. Isso não é um karma. Não é porque na infância é uma necessidade, na adolescência é outra, na fase adulta é outra. E na terceira idade é outra necessidade, que vai precisar ter especializações focadas nisso. Agora, o senhor falou uma coisa. O esporte e a educação física, ele desenvolve a questão motora do corpo e acaba acrescentando em muitas outras. Cognitivamente, na psicologia, a gente percebe esse avanço na autoimagem, na autoestima, na autoconfiança, na autoeficácia, em que ele se sente preparado para alguma coisa. E ele vai replicando isso para as outras áreas. Quando o senhor fala do adulto que não teve essa estrutura na construção dele da infância e adolescente, e já chega no projeto já adulto como autista e precisa se reconhecer como autista antes, quais são os maiores desafios que você percebe? Às vezes, porque o ideal, né, é que a gente tenha sempre uma intervenção precoce. Então, quanto mais cedo você tiver esse diagnóstico, melhor. Assim você consegue entender o que de fato precisa ser trabalhado naquele indivíduo. Isso não garante conseguir todas as terapias necessárias, mas é o que você, pelo menos você tem um diagnóstico, você entende o que precisa ser trabalhado. Na fase adulta, como eu falei, né, anteriormente, o indivíduo, às vezes, passou por um bom período da vida sem entender direito o que estava acontecendo com ele. Determinadas atitudes, determinados comportamentos. Eu já tive exemplos disso na prática, né? Alunos já do projeto, alunos fora do projeto, que demoraram muito a entender o que acontecia com ele por conta do desempenho, né, da interação social, desempenho acadêmico, alguns comportamentos em relação a outras pessoas, enfim. Imagino. Então, o primeiro passo é esse indivíduo conseguir entender. Depois que ele entende, né, tem um diagnóstico, ele começa a se entender, ele sabe de fato que precisa ser treinado, né, e aperfeiçoado durante esse processo. Ele se reconhece, né? Se reconhece. A gente teve um caso nesse projeto da UERJ, né,
que uma aluna falou que foi a primeira vez que ela se colocou para a sociedade como uma pessoa autista, né, porque ela tinha recebido o diagnóstico recentemente, e isso, né, assim, foi aceito, mas não era uma coisa que ela divulgava. Quando ela viu o projeto, né, exclusivo para adultos autistas, ela foi lá e, não, eu sou adulta autista, né? Então ela se reconheceu e ficou ali, participou do projeto. É porque existe um medo também das pessoas de se autodeclararem autista. A criança ela recebe o diagnóstico muito cedo, né, quando tem a sorte de conseguir esse diagnóstico rápido, mas o adulto, depois que passou toda a infância e adolescência, aí chega na fase adulta e fala assim, não, eu sou autista. E aí muitos vão falar assim, porque é moda. Porque agora todo mundo é autista, todo mundo tem uma coisa de autista. É o que falam e falam assim, não, você é só mais um, vão pensar que eu estou querendo armar. Gente, olha só, não existe brilho nenhum em ter um transtorno. É luta em cima de luta. Tá? Se alguém fala assim, não, é porque está na moda. Não, se você souber realmente a vida de uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista... De seus familiares... Esse negócio de estar na moda vai passar muito longe. São pessoas que não conseguem se enquadrar em nenhum ambiente, não conseguem ser aceitas, não conseguem ter um bom relacionamento dentro de casa, com os colegas de trabalho, porque existem autistas que trabalham também. Sim. Né? No trabalho que você realiza tanto na UERJ quanto na UFRJ, são de adultos. Na UF. Na UF, perdão. UF e o UF em Niterói e o UERJ aqui no Rio. Os dois são com adultos autistas que têm uma vida de trabalho, alguns têm família, outros... Sim. Né? E aí, quando eles se descobrem assim e percebem que podem, tem uma explicação para a maneira como eles vivem, eles se sentem muito à vontade. Isso dá um conforto. Imagino. Eles entendem de fato o que está acontecendo. Isso, de certa forma, já traz um conforto, já traz uma compreensão. Porque imagina você viver por anos sem entender o que está acontecendo com você. Você olha para os seus pares, né, neurotípicos, e... mas ele não se comporta assim, por que comigo está acontecendo? E aí muitos fazem aquele famoso masking, né? Eu vou disfarçar aqui, eu não estou me sentindo bem, mas o João Milton faz isso, eu vou fazer também, porque pelo menos assim eu sou aceito. Isso acontecia muito. Hoje em dia acontece também, né? Mas hoje em dia, como a gente tem mais informação, né, sobre, isso tem diminuído, mas antigamente isso era muito feito. Isso acontecia muito, né? Principalmente por mulheres, né, que tinham aí medo de apresentar determinadas estereotipias. Uhum. Então, você tinha aí esse ato de mascarar, né, determinados comportamentos. Agora, a gente falando do autismo e educação física, o que o autismo, a gente sabe que ele afeta a questão de relações interpessoais, a comunicação, foco em determinados assuntos, né, em tópicos assim bem específicos. Agora, o que você percebe do autismo em relação ao desenvolvimento motor? Tem uma relação extremamente forte que aponta para que procurem orientação da mesma forma que procuram quando a criança não está falando, que eu vejo muitos pais procurarem um médico porque a criança não falou ainda. Mas o desenvolvimento motor pode ser abalado e, se for, como é que a gente consegue observar para ter essa procura mais precoce? Olha só, o desenvolvimento motor, né, você falou da fala, né? A fala também está inserida no contexto do desenvolvimento motor. Sim. Né? O desenvolvimento motor é aquele processo de mudanças que acontece no indivíduo, né, desde a sua vida uterina até a morte. Então, tudo que acontece no indivíduo é o processo de desenvolvimento motor. Só que dentro do desenvolvimento motor, nós temos setores específicos, né, são domínios. Então, a gente tem o domínio motor, o domínio afetivo e o domínio cognitivo. Tá certo? Então, quando a gente fala dos aspectos motores, né, o indivíduo tem dificuldade em marchar, a caminhada, né, engatinhar, ou realizar um chute, um lançamento, enfim, alguma habilidade motora do tipo, às vezes você espera muito, porque realmente é difícil, né? Você tem ali um limite.
Pô, nem todo mundo evolui da mesma forma, nem todo mundo desenvolve da mesma forma. Então você espera. Pô, o indivíduo não começou a andar. Não, daqui a pouco ele começa a andar. Porque fulano também foi assim, demorou um pouquinho, depois começou a andar. Pô, mas ele, 9 meses, nada. 1 ano. 1 ano e pouquinho. 1 ano, 2 meses, 3 meses, pô, não tá andando. Não tá... Sim, tem um limite. A gente precisa acompanhar. Isso necessariamente não está relacionado ao autismo, em muitos dos casos. Independente do que tem ou não, Tem que isso ser visto. precisa ser observado. Tem que ser visto. Então, por isso que a gente precisa entender os marcos do desenvolvimento motor. O que acontece com o indivíduo que está previsto para acontecer em determinados momentos. Por isso que o diagnóstico, né, quanto mais precoce, melhor. Porque no momento que eu identifico esse indivíduo, ele se enquadra no transtorno do espectro autista, eu sei que ele está num desenvolvimento atípico. Então, ele desenvolve de uma forma diferente. E quanto antes começar, melhor. Então, eu sei quais terapias eu preciso recomendar para esse indivíduo. Então, eu sei de que forma ele pode se comportar mais para frente. Então, eu consigo organizar esse processo, as atividades, terapias para esse desenvolvimento. A gente sabe que para crianças e adolescentes, a atividade física desenvolve muitas questões, não só motoras, né? A gente falou sobre isso. Mas para o adulto que acabou de descobrir o diagnóstico e acabou de se entender, o tempo é primordial no desenvolvimento de um portador de TEA. Como é que o projeto ele participa dessa construção? Quando o aluno chega até o projeto, né, independentemente de se dele ter tido o diagnóstico recentemente ou não, como eu falei, né, ele é atendido com as suas características. Né? E assim, é importante a gente deixar claro que todo indivíduo ele tem condições de desenvolver. Né? Todos os indivíduos. Né? Então, quando a gente fala de um indivíduo no transtorno do espectro autista, a gente pensa, pô, assim, é um indivíduo que possui muitas limitações, mas ele tem potencialidade. E, às vezes, a potencialidade não é só em determinadas habilidades, mas ele começar a fazer atividade no nosso projeto e daqui a pouco perguntar se ele tem condições, pô, será que eu posso fazer praticar um outro esporte? Então, incentiva ele a se tornar mais ativo, a explorar novas áreas. Então, a ideia do projeto assim, não é só do ponto de vista motor, cognitivo, mas físico. Né? Porque a recomendação é que você tenha uma atividade física, um exercício físico regular. Típico ou atípico? Típico ou atípico. Né? Regular. Mas ele não consegue se inserir nesse contexto. Então, a ideia do projeto é essa, manter esse indivíduo ativo. E isso faz com que ele desperte interesse em realizar outras atividades, não só dentro do projeto, mas fora do projeto. Quais são as atividades que são realizadas dentro do projeto? O projeto tem como característica trabalhar aí questões aeróbias, né? Caminhada, corrida, atividade de coordenação motora. Né? Então, assim, são pontos específicos que precisam ser trabalhados e força. Então, a gente tem aí tipo blocos... musculação? Isso, trabalhar com peso. Ou mesmo? Pode ser com peso corporal ou com equipamentos específicos, mas isso precisa ser trabalhado. Lógico para que a gente possa levantar da cadeira, a gente precisa fazer força com os membros inferiores. Não é isso? Pegar alguma coisa, exerça uma força. Sim. Mas não é só força, também é coordenação motora. Então, eu preciso trabalhar equilíbrio. São várias valências que precisam ser trabalhadas. Tem um ponto importante que eu queria jogar para você poder completar essa resposta. É muito comum uma pessoa com transtorno do espectro autista não ter uma comunicação com aquele sentido do quanto de força eu vou aplicar. Tanto que é muito comum falar, não, ele é muito forte. Na verdade, não é porque ele é muito forte, ele tem uma força natural de um ser humano na estatura dele. Mas qualquer esbarrão que ele dá é muito forte porque ele não vai conseguir dosar, porque não se comunica internamente sobre isso. E aí, no trabalho de força, com a musculação, isso pode contribuir para ter essa regulação? Sim, mas assim, o controle da força não está relacionado só com treinamento de força. Porque é um controle do movimento, entendeu? Não é só produção de força, é você controlar o quanto você exerce de uma força. Certo. Como, por exemplo, eu exerço uma força para pegar essa caneca. Se fosse um copo descartável,
eu não poderia aplicar a mesma força. Senão eu ia Sim. destruir esse copo. Então, necessariamente, não está relacionado ao treinamento de força, mas coordenação, controle do meu movimento, o movimento que eu exerço. E as atividades do projeto conseguem contribuir para que ele tenha essa visão, essa mentalidade, esse desenvolvimento? Sim, porque quando ele entra no projeto, além da anamnese, nós fazemos algumas avaliações. Avaliação antropométrica, avaliação motora. Então, você consegue identificar os pontos fortes e os pontos menos favorecidos daquele movimento, daquele indivíduo. Tá ok? E eles procuram ser trabalhados durante as aulas. Tá certo? Então, É quase um PEI para cada um? É um programa de educação individualizado assim? São atividades em grupo. Tá? Mas aí você sabe o que esse aqui precisa mais, o que esse daqui precisa Sim. mais, aí então, vai... na mesma atividade, a gente começa a trabalhar um pouco mais. Nossa, é um trabalhão. Mas é o que é necessário, entendeu? Eu não posso... É bem focado. Eu não posso elaborar um treinamento que seja igual para todo mundo, que treine características que, por exemplo, o indivíduo não precisa tanto dessa valência e eu continue treinando. Eu preciso entender o que ele precisa, ele precisa evoluir de alguma forma. Então, eu preciso prescrever um treinamento que seja satisfatório para o seu programa de treinamento. Nossa, esse é um projeto muito intenso. É um projeto intenso. E vocês se reúnem com esses alunos quantas vezes na semana? 2 vezes na semana. A gente tem uma turma de manhã, no caso aí, terças e quintas, né? Uma turma de manhã e uma turma à tarde. Entendi. E aí... É 1 hora de treinamento. Que envolve o aeróbico, força, tudo dentro de 1 hora. Isso, coordenação motora e o alongamento, né, no final. São valências que precisam ser trabalhadas com todos os indivíduos. Sim. Né? Então, a gente dando ênfase sempre, as questões precisam ser mais trabalhadas em cada um desses indivíduos. E nesse... melhor a gente consegue observar, né? É isso que eu queria saber agora. Há quanto tempo esse projeto já está em andamento e o que você já pontua de melhora que você viu nos alunos? Num todo, né, contando o projeto da UF e da UERJ, a gente tem 3 anos aí, né, de experiência com essa atividade. Então, a gente vê mudanças aí de vários setores. É mesmo. Do ponto de vista motor, melhora do equilíbrio, da coordenação motora, né, facilidade em realizar atividades, né, como dupla tarefa, você conseguir andar e driblar uma bola, quicar uma bola, correr e quicar essa bola, né, melhor em habilidades simples, como saltar, né, com os 2 pés para frente. Porque, às vezes, o indivíduo não saltava, não é porque ele não tinha força, né, porque, eu não conseguia saltar, é porque ele não entendia aquele movimento. Ele não conseguia entender, ler aquele movimento. Até ser ensinado. Porque não foi ensinado. É por isso que eu sempre falo que esse indivíduo ele tem potencialidades. A gente precisa descobrir essas potencialidades. Como você descobre? Experimentando. Você tem que oferecer essas opções. Porque às vezes o aluno chega e você pergunta para o responsável, ou até mesmo para esse aluno, porque muitos vão com os responsáveis, né, por conta do nível de suporte. Mas ele só gosta de futebol. Sim, ele gosta de futebol. Por isso, só vou praticar futebol com ele? Não. Eu tenho que experimentar outras coisas. Sim. Então, em vez da bola ficar no pé, ela começa a ficar na mão. Então, vai fazer atividade sem a bola. Vamos fazer outras atividades. E ele acaba se reconhecendo. E acaba descobrindo que ele pode fazer outras coisas. E você começa a trabalhar outras questões. Então, é nisso que você trabalha no processo de desenvolvimento motor, né? Esse acervo motor. Quando você aumenta esse acervo motor, você aumenta as possibilidades. Então, é um indivíduo que já tem uma melhora na composição corporal, uma melhora na postura, então ele consegue controlar a sua força. Então, é um indivíduo que, como eu falei, né, a gente não prepara esse indivíduo à próxima aula, mas prepara esse indivíduo para a vida. Sim. Então, é esse indivíduo que vai no mercado pegar alguma coisa e não derruba todo o restante. Ele pega e traz. Isso pode parecer simples, gente, mas no dia a dia isso faz toda a diferença. Agora, é impressionante como essa mudança física, na psicologia, a gente percebe que existem 2 formas, né, de você trabalhar por exemplo, um transtorno de depressão maior. Ou você trabalha de dentro para fora,
com a ressignificação de pensamentos, crenças e tudo mais. Por eu trabalhar na TCC, a gente foca dessa abordagem. Mas você também pode trabalhar o transtorno de depressão maior de fora para dentro, jogando o seu corpo a uma atividade que talvez intrinsecamente você não tem vontade de fazer, mas o seu corpo fazendo vai mandar uma mensagem para o seu cérebro e as coisas vão tomando uma forma diferente. E aí, essa habilidade desenvolvida, não, mas ele só gosta disso, não, mas eu não gosto disso aí, mas nunca provou. É igual aquela criança, né? Gosta de jiló? Não, não gosto. Já provou? Não. Mas eu não gosto, a cara não é bonita. Eu adoro jiló. Frito. Não, sem gordura, que eu tô com um professor de educação física aqui, eu não posso falar isso. Mas, enfim, de fora para dentro é uma mudança que acontece emocionalmente, cognitivamente nele. E aí você começa a perceber, ele já fica mais autoconfiante, ele já chega no lugar sem o medo de ser rotulado ou visto de uma forma pejorativa, ele começa a se posicionar com atividades físicas mesmo, com Sim. a prática dessas atividades. A mudança é muito maior do que o desenvolvimento motor, do que o fortalecimento motor. Não, isso vai além dos aspectos motores, tá? Uhum. Isso aí envolve aí os aspectos cognitivos. Você vê um indivíduo que já toma atitude para fazer determinadas coisas. Era um indivíduo que esperava todo o material na mão, ou esperava um comando. Hoje você dá um comando, ele vai lá, pega a bola. Agora você pode beber água, senão ele pede para beber água e tudo. Tem iniciativa para fazer as coisas. Sim. Isso muda a atitude dele perante a sociedade. Sem dúvida. Agora, quando chega um aluno novo que acabou de receber o diagnóstico de autista e aí você me informa, por conta da pesquisa que você faz, geralmente o adulto, quando ele descobre que ele é autista, é comum ser nível 1 de suporte? Ou não? Não, eu já vi casos que ele tinha um nível 2 de suporte. É mesmo? E ele conseguia fazer as coisas, trabalhar a trancos e barrancos? Ele tinha uma vida, era um universitário, então ele conseguia, né, participar das atividades, sim, com determinadas limitações. Entendi. Como eu falei, né? Mas não tinha o diagnóstico? Não tinha o diagnóstico. Nossa, olha, deve ter sido esclarecedor quando ele recebeu, para pelo menos saber o que ele é, o que ele tem, o que ele está passando, respostas, né, para aquilo que ele vem sentindo a vida inteira. Agora, quando chega alguém lá no projeto, um aluno novo que acabou de receber o diagnóstico e vamos colocar nível 2 de suporte, embora a gente não quer muito nivelar dessa forma, mas só para que fique claro para as pessoas em casa. Tem algumas metas específicas dentro do projeto ou isso é muito individual? Como a gente trabalha com a educação física, né, então os objetivos são sempre relacionados ao desenvolvimento pleno desse indivíduo. Certo. Tá? Então, não só do ponto de vista do movimento, mas no indivíduo como um todo. Então, essas metas são muito relacionadas com os desejos desse aluno. Tá? Não só o desejo desse aluno, ou senão do responsável. Né? Que às vezes o objetivo é ser inserido num contexto de exercício físico regular. Às vezes o objetivo é a melhora da composição corporal, mas socializar, né? Ter amigos, ter uma rede, né, de contato, né? Pessoas que ele possa conversar, interagir, ou simplesmente estar presente, compartilhar o mesmo ambiente. Entendeu? Então, os objetivos, eles são diversos. Variam. São diversos. E dentro desse projeto, quantos alunos vocês recebem? Nós temos, juntando os dois projetos, em torno aí de 20 alunos. 20 alunos? 20 alunos. São 20 realidades diferentes que vocês precisam lidar. E aí tem os profissionais que trabalham dentro do projeto, até porque é um projeto de mestrado e doutorado, não é? Não, o projeto em si, né, ele é um projeto localizado dentro da universidade, certo, mas sob minha coordenação. Então, ele não tem relação com mestrado e doutorado. Ok. Né? O senhor está fazendo pós-doutorado. Isso, fazendo pós-doutorado. Com o projeto. Então, a gestão do projeto é o seu pós-doutorado. Isso. E aí, as pessoas que trabalham ali no projeto, eles são alunos de diversos
diversos cursos? Como é que funciona? Nós já tivemos isso, tá? Porque, assim, é um tipo de projeto que a gente não tem financiamento, né? O que eu consigo, algumas bolsas para alguns alunos, né, de extensão, onde eles possam participar, né? E nem sempre para todos os alunos. Entendi. Então, tem muitos alunos que fazem esse trabalho de forma voluntária, tá? No caso aí, é uma iniciação científica voluntária, tá? Então, basicamente, eu trabalho com alunos, né? Recentemente, Alunos da própria universidade? da própria universidade. Recentemente, a gente teve apoio aí da psicologia, então, é a professora do estudo de psicologia da UF, por exemplo, que atende os alunos do projeto na UF. Um tempo atrás, a gente tinha um apoio de alguns alunos da psicologia, né, durante as atividades. E isso fazia com que o projeto se tornasse mais rico. Sim. Né, porque hoje a gente trabalha basicamente só com a educação física. Entendi. E a gente sabe que um trabalho multidisciplinar, ele é muito mais eficiente. Alguns têm o tratamento fora, outros não. No caso da grande maioria, né? Não tem tratamento fora. Até porque não é um tratamento barato. Não. E, como por ser adulto, não é fácil de achar. Profissionais especializados para atender essa população, né? Psicólogos, nutricionistas, a gente tem uma dificuldade em encontrar esses profissionais para esse público adulto. E aí eles ficam ali tentando, eles vão sugando de todos que estão ali em volta para conseguir se desenvolver. Gente, é uma luta constante que o TEA enfrenta, porque nem sempre tem as respostas e ele precisa sobreviver. Sim. E ele vai buscando onde ele consegue. Sim. Assim, o projeto, ele tem suas limitações por conta disso, né? Então, a gente não pode dizer que a educação física vai resolver todos os problemas desse indivíduo. Então, por isso que nossos objetivos eles são limitados, né? Do ponto de vista aí do movimento. Dentro do né? escopo da educação como física. Movimento, como a educação física pode ajudar no processo de desenvolvimento desse indivíduo. Certo. Mas eu não consigo entrar na área da psicologia, não consigo entrar na área da nutrição, então realmente a gente tem algumas limitações do ponto de vista aí da equipe multidisciplinar. Agora, uma curiosidade. Os esportes, as atividades que são feitas, conta muito com o toque, com a sensação, né? E a gente sabe que muitas pessoas autistas têm uma grande resistência e dificuldade com o suor, com o calor. E é comum na prática de atividade física a pessoa sentir calor, porque Sim, a temperatura do corpo eleva e normal. Como é que vocês lidam com essa questão sensorial dentro do projeto? Olha, até hoje eu só encontrei um aluno que realmente tinha um desconforto com o suor. Mas, assim, com o tempo, ele foi aceitando, né? Até um certo ponto, essa quantidade de suor por conta da atividade. Vai trazendo consciência. Eu estou suando por conta disso. Eu estou suando, estou transpirando por conta do exercício. Né? Num primeiro momento, foi algo que ficou desagradável. Né? Tu fala, não quero mais fazer. Ele não quer fazer mais atividade por um motivo. O responsável falou, não, porque ele está transpirando. Então, ele não gosta de transpirar. Então, isso teve que ser trabalhado aos poucos. É esse trabalho individualizado, né? De, olha, isso vai acontecer, ficou muito incômodo, você se afasta um pouquinho, para um pouquinho e volta. É esse tipo de procedimento? Então, basicamente é você informar para esse indivíduo o que vai acontecer. Só que isso não foi dito em nenhum momento. Então, isso foi uma coisa que aconteceu na aula. E eu observei a mãe, não, é porque ele transpirou. Então, na outra aula, eu já falei, a gente vai fazer uma atividade, vai transpirar um pouco. E isso começou a se tornar um acordo entre a gente. Lógico que eu não conversei com ele e ele aceitou e mudou. Não, é uma característica dele. Sim. Mas ele começou a controlar melhor esse ato de transpirar. Até porque ele começou a entender que isso fazia parte do processo de treinamento. Estava no roteiro. Então, ele já sabia que ia começar a transpirar. Em alguns momentos, ele falava, estou transpirando. Pô, tá incomodando um pouco. Falei, não, mas isso acontece. A gente para um pouco, depois a gente volta. Legal. Então, em alguns casos, ele não queria parar. Estava incomodando. Não, mas eu vou continuar. E continuava. Então, ele criou uma resistência com esse suor, né, que estava incomodando. Da mesma forma como você tem aluno que ele é sensível ao toque, ele não gosta do toque.
E na educação física a gente tem muito disso. Eu, principalmente, gosto de tocar o aluno, né? Corrigir, eu falo e toco. Vai fazer um exercício certo, você vai segurar ali o braço para poder, é assim. É assim, você encosta, né? Então, em alguns casos, eu tive alguns alunos que realmente você encostava e ele paralisava. Eu falei, não, desculpa. Então, a ideia é que a gente sempre converse com esse aluno, explica, eu vou encostar em você para ensinar como é que faz o movimento. E ali naquele ambiente, ele já começa a aceitar um pouco melhor. Tá aí. Depois que eles aceitam, o engajamento deles é intenso também? Depende, sabe? O engajamento dessa população pode variar um pouco. É mesmo? Pode variar um pouco. Porque o exercício físico em si, naturalmente, causa um estresse, né? Sim. E Se às não vezes- fosse isso, as academias estariam cheias, todo mundo praticando esporte. E muitas das vezes, mas no caso do indivíduo autista, tem uma característica específica, né? Às vezes o indivíduo ele tem várias reações para antes de chegar à prática do exercício. Então é aquele indivíduo que está pronto para sair, tem uma dor de barriga, então cria alguma coisa para não chegar até a prática, né? Até um Sim. ambiente de treino. Então é um indivíduo que tem ansiedade, então ele não consegue chegar até a atividade, então ele interrompe no meio do processo. Então, assim, o engajamento ainda passa por algumas questões, tá? Às vezes Mas a gente tem alguns alunos que conseguem aí permanecer. vestem a camisa. Sim, É mesmo. sim, querem sempre buscar o melhor, né? A melhora do rendimento. E pergunta, e aí, professor, melhorei, não melhorei? É assim? Sim, procuro fazer algo com maior nível de dificuldade. Não, tá leve, posso aumentar. Porque isso varia muito de aluno para aluno. E a ideia é que a gente possa trabalhar o máximo de cada aluno. Sim. Né? Desse aluno que pede para aumentar o peso, quanto desse aluno que pede para manter o peso daquele jeito ali ou até diminuir a carga. Como aqui, o professor e eu. Eu levanto 150 de supino reto, o professor leva 40. Bom, além disso, né, do engajamento, a gente conta também com aquela, como você falou, a tensão de chegar até lá, porque eu conheço pacientes que gostam de tocar violão, gostam de futebol, aí se matriculam. Ele vai e faz, mas a luta é ele chegar até lá. Exatamente. Por ser... Aí tem várias explicações. Por não saber o que vai acontecer, né? Pela ansiedade, pelo próprio cansaço. Gente, aquele típico tem cansaço sem ir fazer o exercício. Já bate a preguiça, procrastinação. E aí parece que a pessoa autista... Não, a pessoa autista não pode ter isso. Ela tem que ir. Não, mas ela também tem o direito de ficar com preguiça, de procrastinar. A preguiça e a procrastinação são duas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado para não nos travar. Mas é suscetível para todo mundo. E a gente costuma fazer muito essa cobrança com crianças e adolescentes, como que criança não pode ficar cansada, não pode não querer fazer, tem que fazer como se fossem máquinas. E não é bem assim. Tá certo que se você também não puxar um pouquinho, a criança não vai fazer nada. Porém, existe essa realidade para pessoas autistas, mesmo adultas, que elas podem simplesmente... não vim semana passada. Por quê? Não, porque eu não quis. Sim. Isso é comum. Isso pode acontecer. E assim, é entender o tempo de cada aluno. Não só para chegar até a atividade, mas também durante a atividade. Porque, às vezes, um aluno ele tem condições de realizar 1 hora de aula. Tem alunos que ele não consegue realizar 1 hora. É muito tempo. Realiza 40 minutos, 30, e isso a gente está falando aí de diferentes níveis de suporte. A concentração dele para fazer uma atividade é mínima. Ele faz uma ou 2 repetições, aí depois ele dispersa um pouco. Tem que entender esse aluno, como ele funciona. Até porque o autismo ele costuma vir com outras comorbidades. TDAH é um negócio muito intenso no autismo. E aí a dificuldade de manter o foco, manter a atenção. E também depende do nível de TDAH desse aluno. Se é 1, 2 ou combinado. Aí, enfim, é um estudo bem amplo antes de
traçar um plano Sim. terapêutico, um projeto ou incluí-lo em alguma atividade. Tem que ser tudo muito bem detalhado. Agora, você já falou que tem o Instagram do movimento, né? E tem um Instagram para cada unidade, tanto da UF quanto da UERJ, ou é um que consigo ter informações dos dois? Não, o da UERJ é o Tem Movimento e o da UF é EDF Autismo UF. Tá aí, então. Os dois no Instagram. Hoje no Instagram. Então dá para você já procurar. E quem quiser conhecer para trabalhar lá com vocês mesmo como voluntariado, tem que ser aluno das universidades para poder se envolver no projeto. Não, pode até ser de outra universidade, mas a gente precisa... É uma iniciação científica que o senhor Isso. falou, né? Tá, É um então projeto de extensão. é um projeto de extensão. e é muito bom para o currículo Sim. isso, né? Até porque, gente, esse é um projeto que tem 3 anos, então já tem um repertório de resultados. É um projeto, mesmo com 3 anos, eu posso falar isso, que é inovador porque não tem tantas atividades para adultos autistas. Então, participar de um projeto desse abre portas para conhecimento, para validação do que você pretende fazer e pode abrir uma visão para futuro de trabalho mesmo, né? Porque o que vai faltar de profissionais especializados no transtorno do espectro autista não é brincadeira, vai ter uma necessidade gigante. Eu acho que isso a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Porque hoje a gente vê tudo bem, o trabalho, né? Você trabalha realmente para ter o seu rendimento, né? Uma questão financeira. Mas aí você se diz especialista em treinamento para adultos autistas ou crianças autistas. Aí você cobra uma fortuna, que não é a realidade da grande maioria. E aí, você só vai atender pelo dinheiro. Sabe? E isso é muito complicado. Tudo bem, você não tem que estar fazendo só trabalho gratuito, da forma como é o nosso projeto. Nosso projeto é gratuito. As pessoas não pagam para participar lá do projeto? Não. O projeto é gratuito, todos os dois. Mas algumas pessoas podem cobrar, isso pode ser um serviço à parte. Sim. Mas também a gente tem que ter sensibilidade, né? Será que você precisa cobrar tanto? Né? E às vezes a pessoa nem especializada é. Esse é um ponto. A questão é a gente sempre querer levar vantagem em cima do sofrimento do outro. Isso é crueldade. Então, assim, pensar bem, é um campo de trabalho, mas precisa de estudo, de especialização, né? E realmente entender esse indivíduo. Tem que fazer algo que possa realmente desenvolver esse indivíduo. Não é só do ponto de vista financeiro. Perfeito. Tá? E aí a pesquisa, ela precisa continuar, até porque a gente falou no início, o transtorno do espectro autista é um item que vem sendo pesquisado por muitas pessoas em muitos lugares, porque a gente ainda busca muitas respostas. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu desenhar todo o espectro para entendermos. Quando a gente entender tudo, talvez seja mais fácil da gente descobrir algumas estratégias e alternativas para lidar melhor. Mas, enquanto isso, a gente vai estudando e são oportunidades. Oportunidade de mudar a vida de pessoas de verdade, gente. Vocês não têm ideia da alegria que a gente sente quando uma pessoa com autismo consegue superar as limitações, consegue aprender a lidar com uma emoção ou realizar uma atividade que antes, sem o projeto, sem as sessões, não conseguiria. Vale muito mais do que o dinheiro que é pago, né? Eu quero muito agradecer, João Milton, pela sua presença aqui hoje. A gente já estourou o segundo bloco, vai passar muito rápido. Né? Eu acredito que nas aulas que você ministra, o tempo passe rápido e aqui parece que passa voando, a gente não percebe. Mas parabéns pela inclinação por fazer uma pesquisa, um trabalho em cima de adultos autistas. Eu vejo como um grande referencial isso para a gente aqui no Rio de Janeiro e que esses alunos possam se desenvolver ainda mais com o trabalho que vocês realizam. Assim, é um trabalho a muitas mãos, né? Tem minha supervisora, a professora Diana, professora da UF, né, que me incentivou a começar com esse projeto, né? Tem meus alunos, né, da UERJ,
que também me incentivaram a abrir esse projeto na UERJ. Então, assim, é um trabalho a muitas mãos, sabe? Então, a gente está aí, são pessoas que estão apoiando a causa. Então, a gente fica feliz em ver todos os retornos aí do ponto de vista motor, do ponto de vista social, desses alunos, dos seus familiares também, e a resposta quanto à prática. Perfeito. E qual sua rede social? Jomilton Prachedes, @Jomilton Prachedes. @Jomilton Prachedes. Está aí ó, na tela para você poder encontrar. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer ter o senhor aqui. E você de casa, espero que você tenha gostado, mergulhado um pouco mais nesse assunto. E a gente se vê no próximo programa. Esse foi mais um Psicologia e Propósito.